Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para vocês sobre o ladrão na noite. Veja bem, Jesus disse que ele virá como um ladrão na noite. O que isso realmente significa? Infelizmente, como eu sempre tenho citado, a teologia normativa ela não busca conhecimento de causa. Ela não busca semântica com os dias em que Jesus viveu. Para nós conhecermos a Deus, eu sempre digo, nós precisamos conhecer a palavra dele. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos. Pensamos que os conhecemos como as 5 virgens nestas pensavam que o noivo as conheceria. E elas disseram, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, não vos conheço. Os obreiros de Mateus 7, como eu sempre falo, expulsavam demônios em nome de Jesus, falavam, faziam grandes milagres em nome de Jesus, curavam os enfermos em nome de Jesus, e Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Não é iniquidade exatamente, mas é anomia. Existe realmente a necessidade de nós conhecermos a Deus. E o ladrão da noite, se você o conhecer, se você saber o que nós estamos falando, você vai conseguir facilmente relacioná-lo com a lei de Deus, que a teologia normativa tanto luta contra. Eu diria até que é inimiga da lei. Né? Eu entendo a teologia normativa como inimiga da lei de Deus, o que é muito triste. Então veja só, veja o que Paulo disse, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ok? Aqui está. Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Então Paulo está dizendo que o dia do Senhor, a volta de Yeshua, será como ladrão na noite. Como será então? Então, eu vou trocar a noite pelo dia, eu vou ficar acordado? O que isso quer dizer? O que quer dizer que Jesus vem no momento em que ninguém está esperando? Isso é bom ou ruim? Na verdade, a palavra está dizendo aqui que Jesus, quando ele vier, ele vai pegar os incautos de surpresa. Ele vai pegar aqueles que não estarão guardando os mandamentos de Deus. Ele vai ser pego de surpresa aqueles que abandonaram os mandamentos, que abandonaram as instruções de Deus. É isso que está dizendo. Ele está dizendo que aqui não é que você não possa dormir à noite. Claro que você pode. Desde que você esteja santificado. Desde que você esteja guardado. Desde que as suas vestes estejam preparadas. Veja, em Apocalipse, Jesus fala isso também. A questão do ladrão, que ele vem como ladrão. Agora vamos entender um pouquinho melhor. Veja só o que diz. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Paulo já disse, ele virá como ladrão na noite. E Jesus está dizendo, eis que venho como ladrão. Olha só, de novo, olha a importância de entendermos o que quer dizer esse ladrão. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha só que interessante, agora ficou mais interessante ainda. Paulo diz que Yeshua virá como um ladrão da noite. E agora Jesus diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Olha, o que isso quer dizer?
Jesus está dizendo que ele virá como ladrão. Paulo disse que ele virá como ladrão na noite. E agora é dito, olha, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes. O ladrão vem roubar as roupas? Esse é um ladrão específico de roupas? É isso que o ladrão quer roubar? Mas olha o que diz mais. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então vamos entender o contexto. Olha, Jesus virá como ladrão na noite. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. O ladrão não roubar suas roupas, tá? Para que não ande nu e se veja a sua vergonha. Peraí, o ladrão viria, roubaria a casa ou as roupas da casa, ou pode-se roubar tudo que tem na casa, e inclusive as roupas que estariam guardadas, vamos entender assim, vamos aprofundar a questão, e ainda vai roubar a roupa da pessoa para ela ficar nua? E se ela está nua dentro de casa porque ela foi roubada dentro da sua casa, porque ela vai sair nua na rua e não pedir ajuda para que alguém lhe conceda alguma roupa para ela se vestir e poder sair de casa? Não fica meio difícil de entender dessa forma? Pois é, nós precisamos de conhecer os costumes que as pessoas tinham. O que ouviu, o que foi que ouviram as pessoas que estavam ali e entenderam? Por exemplo, hoje se eu disser, olha, o fulano está louco. Né? Vamos supor, posso dizer que eu fui, sei lá, fui jogar bola com os colegas, com os amigos, nem faço mais isso, mas vamos supor, né, fazer um entendimento, um exemplo. Eu fui jogar bola e o fulano me chutou lá, na vez de chutar a bola, me chutou, o fulano tá louco. Então veja só, espera um pouquinho. Essa expressão, o fulano está louco, requer o quê? Olha, se alguém está louco, precisa de tratamento. Não é isso? Pela lógica, pela palavra dura e crua. Porém, se eu digo para você hoje, olha, o fulano está louco, você não vai achar primeiramente que ele está realmente louco, precisando de treinamento. Você vai entender que ele está fazendo besteira, ele está avoado, uma pessoa irresponsável. É uma forma de expressão que nós estamos acostumados. Então, quando disse aqui que o ladrão da noite, nós já imaginamos hoje como imaginamos aquela escrita do fulano louco. O fulano está louco, precisa de tratamento. O ladrão na noite, o ladrão rouba. Rouba. O ladrão na noite, o ladrão rouba. Mas, se nós entrarmos no conhecimento dos usos e costumes da época, nós entenderemos que Jesus estava falando uma linguagem que todos entenderam, e nós vamos entender essa linguagem. Muito bem. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 6, em Levítico 6, 12. Veja só o que diz. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então veja só para você entender o ladrão da noite. Havia no templo o altar, e nesse altar havia uma chama que nunca deveria se apagar. Nunca se apagava. O fogo, porém, arderá sobre o altar, não se apagará. Então, quando havia todas as manhãs, e havia algumas ofertas diárias, e falando de noite, quando passava a noite, chegada a manhã, o sacerdote fazia o sacrifício da manhã. Então ele queimava ali um animal em holocausto,
E ele precisava de quê? De fazer o que está escrito aqui, ó, pessoal. Veja o que está escrito aqui, bem explicado. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Então o que acontecia? O fogo do altar não se apagava. De manhã o sacerdote ia lá com uma tocha ou algo assim, acendia fogo nessa chama do altar e colocava fogo no holocausto. Então o fogo não podia se apagar porque era lei. Muito bem. Então o sacerdote, a cada manhã, ele ia lá. Só que à noite não havia sacrifícios. Passava-se a noite toda. Então todos dormiam. Mas o fogo não podia se apagar. Era um mandamento. O mandamento de Deus é: o fogo não se apagará. Então sempre tinha um sacerdote de plantão. Havia um sacerdote de plantão para quê? Para que o fogo não se apagasse. Só que não era para ter fogo demasiado, mas também não era para faltar. Era para a chama ficar acesa. Então havia sempre ali os turnos de sacerdotes, né, que era de 15 em 15 dias, eles ficavam 15 dias de turno. Pois bem, acontece que sempre tem alguém que acha que a lei de Deus pode ser desprezada. Há muitas interpretações de homens que interferem na lei de Deus e falam: não é bem assim. As coisas mudam. Você pode fazer diferente. O que acontecia? Alguns sacerdotes achavam desnecessário. Para quê? Como hoje a teologia normativa diz: para que lei? Para que mandamento? Jesus já cumpriu. Tudo é passado. Não precisa mais de nada. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela graça. Salvo pela desobediência. Só não fala. Né? Mas se você atentar, você vai entender. Está dizendo: olha, você é salvo pela desobediência. Seja rebelde que você vai ser salvo pela graça. É isso que as pessoas dizem. Nós somos salvos pela graça porque não somos merecedores. Nunca seremos perfeitos. Isso é graça. Salvos imperfeitos. Agora, salvar os rebeldes, aí já não é mais graça. Aí não é graça. Quando você vê uma criança estribuchando aí no meio do mercado, lá batendo os pés e fazendo, sendo assim, totalmente mostrando a sua má educação, é porque os pais têm graça para com a criança? Não, os pais não deram educação. É diferente. Não confunda graça com falta de educação. Não confunda graça com desrespeito. Ok? Então veja que então, tem sempre os sacerdotes, sempre pessoas que querem facilitar as coisas. Então o sacerdote, às vezes, ao invés de ficar, por exemplo, eu vou ficar olhando esse fogo aqui, eu vou ficar vigiando, à noite o fogo não pode apagar, mas eu quero dormir. Eu estou na graça, eu estou enfeitando um pouquinho. Eu estou na graça. Ó, pela fé eu vou dormir e pela fé o fogo não vai apagar. Tá, por quê? Porque Jesus já fez o sacrifício por mim, já ficou acordado por mim. Jesus não dorme. Pela fé o fogo não vai apagar. Ou pela fé, pela graça, o fogo não vai apagar. O que eu vou fazer? O sacerdote, não, para dormir, o que ele fazia? Ele sabia, o fogo não pode apagar. Então ele pegava lenha, madeira, não sei o que, e ele superaquecia o fogo. E fazia uma grande chama. Com muita lenha, com muito material para queimar, o fogo naturalmente iria durar mais tempo. E aí o sacerdote ia dormir. Superaquecia e ia dormir. Acontece que no templo também tinha uma figura chamada guarda do templo, com o pseudônimo de ladrão na noite. Né? O guarda era conhecido também popularmente como ladrão, ou o ladrão da noite. Por que o ladrão da noite? Olha, o templo era vigiado por um guarda. Ele pegava a sua tocha e faria rondas em todo o templo. Se o ladrão soubesse
Né? Vamos imaginar um ladrão comum que fosse roubar alguma coisa no templo. Vamos entender dessa maneira. Se o ladrão comum fosse roubar algo no templo, o que aconteceria? Se toda. Se na segunda vigília, ou na terceira vigília, ou vamos trazer para o nosso horário, se às 2 horas da manhã o guarda do templo tivesse no mais alto, né, na parte superior do templo, o ladrão soubesse, ó, às 2 horas ele está lá, às 3 horas ele está no meio, às 4 horas ele está no pátio. Então o ladrão esperaria o guarda estar na parte superior do templo e ele entraria no pátio, roubava o que ele quisesse e ia embora. Mas não era assim que o guarda fazia. O guarda, ele fazia suas rondas e ninguém sabia onde ele estava. De repente ele estava lá em cima, de repente ele estava lá embaixo. Ele aparecia como um ladrão na noite. Ninguém sabia a hora que ele ia aparecer. Ninguém sabia aonde ele ia aparecer. Então, esse apelido ficou popular. O guarda noturno era como o ladrão na noite. Ninguém sabia aonde ele estaria. Lembre que Jesus ele disse, vamos voltar lá para a gente não perder o fio da meada. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus disse, ó, eis que venho como ladrão. Ele vem como ladrão. Bem-aventurado que vigia e guarda suas vestes. Ok? Bem-aventurado que vigia e guarda suas vestes. Então, o ladrão, o guarda, ele ficava lá fazendo a sua ronda. Então, o sacerdote, às vezes, ele pegava e resolvia dormir. Lógico que não a todos, mas né, havia turnos e muitas pessoas, e sempre tem um que é mais esperto que o outro. Né? Aí o que acontece? O guarda chegava lá, o sacerdote, e colocava bastante material e ia dormir. Acontece que o ladrão da noite, ou o guarda do templo, ele fazia vigília. Se ele passasse ali, ele poderia ter duas coisas, basicamente, que poderiam acontecer, mais óbvias. O guarda passar e ver o sacerdote dormindo ali no pátio. Ou lá de cima, no alto do templo, ele vê que a chama lá embaixo estava muito alta. Então, se o guarda noturno ele visse lá de cima um fogo muito alto do altar, o que ele entendia? Ele já sabia. Por que o fogo está tão alto? Porque o sacerdote superaqueceu e foi dormir. Então, o guarda do templo ele descia sorrateiramente, como um ladrão na noite. E ele passava, ele ia até onde ele encontrava o sacerdote, onde o sacerdote estaria dormindo. E aí ele pegava a sua tocha e passava na borda, né, na orla do vestido ali, nas beiras, porque o sacerdote tinha aquelas vestes talares, né? Ele colocava na borda ali, passava a chama da tocha e começava a pegar fogo nas roupas. Bem-aventurado o que vigia. O que o sacerdote deveria estar fazendo? O sacerdote, ele deveria estar o quê? Vigiando os fogos. O sacerdote deveria estar vigiando. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Por ele não estar vigiando o fogo do altar, ele não estava guardando suas vestes. Então ele estava dormindo. E aí a roupa dele começava a pegar fogo. O ladrão da noite, né, o guarda do templo, colocava fogo na beira da orla do vestido dele e sumia, como um ladrão da noite. Ninguém via, o sacerdote não via. As suas roupas ficaram expostas, ele estava dormindo. E ela começa a pegar fogo. E quando ela pega fogo, ele acorda se queimando. Ou acorda com o calor das chamas, então ele tira a sua roupa rapidamente. Ele fica nu. E nu ele não vai correr para dentro do templo, porque ele não era louco, né? Então ele tinha que correr para onde? Para a rua. E aí a palavra de Deus diz, Jesus diz, eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Você compreendeu? Jesus virá como ladrão.
Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Como você pode... Agora eu te pergunto, como você pode guardar as suas vestes? Bem-aventurado você que guarda as suas vestes para você não andar nu. Como essa palavra pode se aplicar para nós? Bem-aventurado. Como que o sacerdote poderia manter a chama acesa e vigiar? Como ele poderia? Cuidando da chama adequadamente, respeitando o mandamento de Deus e vigiando. Era o momento dele vigiar para o fogo não se apagar. E como que eu e você podemos fazer isso? Podemos ser bem-aventurados, guardando as chamas da lei, guardando o mandamento de Deus, guardando as palavras de Deus. Nós guardamos a palavra de Deus. E quando Jesus vier, ele virá como um ladrão na noite. E não nos encontrará desprezando a palavra dele, mas sim zelando pela chama. A chama não pode apagar. O que Deus escreveu não pode apagar. O que Deus ensinou, os mandamentos de Deus não pode se apagar. Eu preciso de manter essa chama acesa. É isso que é guardar as suas vestes. E é isso que é vir como ladrão na noite. Jesus vai vir como ladrão na noite. Quando ele vier, ele vai encontrar pessoas guardando. Se o guarda passa ali e vê o sacerdote guardando o fogo, o sacerdote acordado, mantendo o fogo aceso, ele está guardando as suas vestes. Ele não corre o risco de ter as suas roupas queimadas. Quando o sacerdote dorme e o ladrão, o guarda passa como um ladrão na noite, ele está dormindo, ele não está vigiando, ele não está guardando a chama, ele está desprezando a chama não tem importância para ele. Então, ele tem as suas vestes expostas e seu fim é andar nu e ser revelada a sua nudez, o seu pecado, a sua vergonha. Ok? Nós temos que entender isso. Nós temos que ser bem-aventurados. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as festas de Deus, os sábados de Deus. Nós temos que honrar o Senhor no sábado. É isso que a palavra diz. O culto. Você pode cultuar a Deus todos os dias. Você pode ter culto na sua igreja todo dia. Mas o sábado tem que ser o culto especial do Senhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser o diferencial. Não é pecado de orar no domingo. Pecado é fazer do sábado um dia comum. Profaná-lo. Isso é pecado. Você vai cultuar no sábado, no domingo? Cultua. Mas no sábado tem uma duração muito maior. É isso que é guardar as suas vestes. Jesus virá como ladrão na noite. E aí ele olha para muitos a chama dos mandamentos. Ah não, o mandamento é passado. Jesus já cumpriu, eu não preciso dos mandamentos. Está dormindo, não está guardando as suas vestes, não está vigiando. E quando Jesus vier como ladrão na noite, a vergonha será revelada. Então, sejamos pessoas que vigiem em nome de Yeshua Mashiach. Até a próxima.